Uhul, pastora! Ô, glória! A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que o Espírito Santo de Deus esteja movendo aqui em cada coração, né? Que essa alegria seja constante, viu? Nos nossos corações, como a Vandira falou, até em dias difíceis, né? Nós somos um povo separado, um povo escolhido de Deus, porque nós somos diferentes, né? E é a alegria do Senhor, né? Que enche a nossa glória, a glória do Senhor, que encha esta casa da presença do Senhor. Amém, irmãos? Pensa numa vara verde. Oh, Jesus. Irmãos, como é difícil, né? Não é fácil a gente estar na presença de Deus, porque há um temor no nosso coração, né? Pela responsabilidade, né? De estarmos no altar do Senhor, ministrando a palavra dele para outras vidas, né? E como sempre é dito, irmãos, a todas as pessoas que são portadoras da palavra, que vêm, que sobem ao altar, não é jargão, né? A gente sente que verdadeiramente é isso. Quando nós estamos nessa posição, a gente sente que é isso. A palavra de Deus, quando a gente está nessa responsabilidade, antes dela falar para você aí, tenha certeza disso, que ela já falou aqui, né? Em nós. Então, nesta manhã, eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, né, na presença dEle, louvando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele com a minha vida. Como já foi falado, as nossas vidas já foi ofertada, né? O Senhor já nos deu o presente, que é o dom da vida, fôlego de vida, né? E o presente maior também Ele já nos deu, que é a vida eterna, que é a salvação. Então, somos gratos a Deus, né? Nós temos motivos de sobra para louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele é, tem feito, está fazendo e ainda vai fazer muito mais nas nossas vidas, amém? Eu quero agradecer a Deus, como eu já agradeci em primeiro lugar, agradecer ao meu esposo, porque foi ele que foi tocado para que esse último domingo do mês fosse o culto dirigido pelas mulheres. Então, obrigada, meu marido, pastor dessa igreja, que deu essa honra a nós mulheres, porque devido à pandemia, nós ficamos sem o nosso culto durante a semana, né? E ele sentiu do Senhor de que esse culto, o último domingo, fosse na direção das mulheres. E eu, irmãos, esse é o nosso quarto culto, né? Então, desde o primeiro, eu fui passando a vez, porque algo falava dentro de mim, eu ainda não estava me sentindo totalmente pronta e preparada, porque essa mensagem que eu vou trazer, o Paulinho já colocou ali, obrigada, Paulinho. Essa mensagem, como diz aqui, né? Faz horas, faz dias, faz meses que ela incomoda o meu coração. Faz muito tempo, irmãos, que essa palavra está no meu coração e eu ainda não conseguia expressar, conseguia falar dela, né? Porque algo ainda estava faltando. Mas o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus, que é tremendo, que é Senhor das nossas vidas, foi me preparando, foi conduzindo tudo, né? No decorrer aqui eu vou falando para vocês. Então o tema é esse, ó. Põe em ordem a tua casa. Ai, desculpa, eu esqueci de dar um bom dia especial para uma pessoa muito especial para mim e especial para Deus também. Ela se chama Alverita. Irmã Alverita, eu não sei se ela vai estar agora assistindo, ela não me deu certeza porque ela teria um compromisso,
mas ela é uma serva de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que intercede por esse ministério, pela minha vida, pela vida do pastor e pela sua vida. Godoy, ela sempre lembra de você, ela sempre me pergunta de você. Ela já orou por ele, né? Então, irmãos, ela esteve enferma há uns dias atrás, mas graças a Deus agora está bem. E durante esta semana, ela estava me ajudando em oração, né? Por esse dia, por esse momento, porque nós precisamos, viu, irmão, de cobertura de oração, né? Dos santos do Senhor, dos escolhidos do Senhor. E o ministério dela é esse: é interceder, é orar. Irmão Verita, obrigada, viu? Beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A irmã Verita mora lá no Rio de Janeiro, irmãos. Então, vamos aqui para o nosso tema. Põe em ordem a tua casa. Você pode abrir lá em 2 Reis. Melhor, volte só 2 paginazinhas atrás, para que você entenda melhor, para que não fique nas minhas palavras. Eu quero que a palavra de Deus testifique isso, de quem era esse homem que nós vamos falar, Ezequias. Vamos ler? 2 Reis 18. Ai, desculpa, passei demais aqui. Ok. 2 Reis 18. Diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Até aqui somente. Então, esse é Ezequias, o rei Ezequias, de quem nós vamos estar falando agora. Pode ir lá então para 2 Reis 20. Naqueles dias, versículo 1. Naqueles dias, Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Vamos parar aqui só um instantinho, somente esses 2 versículos por enquanto. Então nós já falamos que Ezequias era um homem segundo o coração de Deus, sim? Era um escolhido de Deus. Ele teve vida com Deus, vida de oração, vida no altar. Era um homem íntegro, correto, que estava na presença de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus soberano. Esse homem tinha uma intimidade tal com Deus, irmãos,
que eu fiquei, quando li esse texto, eu fiquei imaginando, não sei você, irmãos, eu vou tentar passar essa mensagem de uma maneira bem fácil, bem simples, tá? Até porque eu não sou pregadora, eu sou serva de Deus, que amo esse Deus e amo a palavra. Então, esse homem teve um decreto sobre a sua vida, decreto de morte. E eu fiquei me questionando, né? Me perguntando, Deus, esse homem tinha tanta intimidade com o Senhor, te buscava tanto, o Senhor era com ele nas batalhas. Por quê? Porque esse homem trouxe a nação de Judá ao arrependimento, a tornar a buscar a Deus, a servir ao Senhor, a estar nos caminhos do Senhor. Ele acabou com a idolatria, aos cultos pagãos, os poste-ídolos, né? Como foi falado. Então esse homem agradava a Deus, temia a Deus, fazia o que era da vontade de Deus. E o que me levou a questionar foi o seguinte: onde esse homem errou? O que ele fez para receber um decreto de morte da parte do Senhor? Porque o Senhor foi claro, através do profeta Isaías, que ele disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Fala-se que ele teria sido acometido de uma doença grave, mortal, e seria rápido, né? Mas quando o profeta sai da casa dele, vai embora, a palavra diz que antes que o profeta saísse da cidade, o profeta Isaías, Deus manda ele voltar. Por que que Deus mandou ele voltar? Esse tempo que o profeta saiu, o rei Ezequias foi para a presença de Deus. Ele foi orar, fazer o que ele sabia fazer, porque ele tinha essa intimidade com o seu Deus, de orar, de clamar. Vamos ver que ele fala com Deus? Olha a ousadia desse homem. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diariamente de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha só, irmãos, príncipe do meu povo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese. Não quero ficar presa à narrativa teológica e tão profundo, né? Na teologia. Eu deixo isso com os pastores, tá? Nós temos pastores aqui que pregam muito bem a palavra do Senhor. Então, eu quero aqui fazer comentários. E claro que isso é uma opinião minha, né? Como eu estou vendo, como eu me enxerguei, como eu consegui
de repente, entrar nessa situação e pensar 3 coisas esse homem experimentou de Deus. E não foi pouca coisa, não. 3 coisas. A primeira coisa foi 3 experiências sobrenaturais que esse homem experimentou de Deus. A primeira foi o quê? A cura. Quando Deus decretou que ele iria morrer, e o profeta volta, Deus disse para ele que ele estava o quê? Curado. Foi uma cura o quê? Instantânea. Foi milagre ou não foi? Foi sobrenatural ou não foi? Então aí já está o primeiro milagre, a primeira experiência desse homem com Deus. E a segunda foi que Deus acrescentou 15 anos a mais de vida a ele. Para quem ia morrer, mais 15 anos faz muita diferença, não faz? Então esse homem era um homem de pouca fé? Eu fiquei assim, Deus, olha, esse homem tinha créditos com o Senhor. O terceiro eu vou falar depois. Mas eu quero falar a respeito da oração que Ezequias fez para obter esse favor do Senhor. Então, assim, Ezequias era um homem que agradava a Deus e fez a vontade de Deus, amém? Até aqui nós vimos um homem obediente. Então, por que Deus ordenou que ele colocasse a sua casa em ordem? O que faltava em Ezequias? O que precisava? E mais uma vez eu abro um parênteses aqui, irmãos. Lembrando, nesse ponto aqui eu lembrei da ministração da missionária Andréa no domingo passado. Irmãos, a nossa visão é limitada. O nosso entendimento também é limitado. A nossa visão, como ela falou na semana passada, não enxerga além dessa parede, ó. Eu olho, por mais que eu tente olhar através dela, eu não vou enxergar o que está lá. Por quê? É limitado. A parede ali é o meu limite de enxergar além. Mas Deus não. A visão de Deus e o entendimento de Deus é tão grande que ultrapassa as barreiras até do tempo. Porque Ele é Senhor do tempo, não é? E o Senhor enxerga 1, 2, 3, 4, 5, 15 anos lá na frente. O que ia acontecer na vida desse homem? E o que vai acontecer na minha e na tua vida amanhã? O amanhã não nos pertence. Então, por que? A pergunta insiste, por que Deus manda esse homem colocar a casa em ordem? Deus estava falando da casa física? Ele morava num palácio. Com certeza, os utensílios eram de ouro. Eram coisas caríssimas. E por ele ser um rei, morar num palácio, ter muitos servos, a casa daquele homem deveria brilhar, né? De tanta limpeza, de tanta organização. Mas era isso que Deus estava falando? Essa casa? Espiritualmente, nós já falamos aqui que ele era um homem de vida com Deus, tinha intimidade com Deus, orava a Deus, falava com Deus. Deus respondia a oração daquele homem, Deus era com ele. Vida espiritual, ministerial, ele era o rei, ele era o soberano, né? Abaixo de Deus era ele.
que reinava sobre o povo. Mas e aí? A pergunta continua. O que esse homem precisava fazer? Irmãos, estudando, lendo muito sobre a vida desse homem, porque me interessei tanto, isso me incomodava. Eu ouvi várias pregações, né? Vários comentários. E o interessante é que, apesar dele ser um homem de fé, um homem de oração, e um homem que tinha vida na presença de Deus, e Deus sabia lá na frente o que ia acontecer, Deus sabia que ele não seria um bom pai. Sabe por quê? Vamos aqui, ó. Deus não estava se referindo à casa física. A vida espiritual e ministerial. Deus está se referindo aqui à família. A figura ali, ó, mostra pai, mãe e filha. Ou filhos, né? Quem tem mais. Quando Deus diz para Ezequias colocar a casa em ordem, é porque os seus conceitos de família não estavam alinhados com os conceitos da palavra de Deus. E só Deus sabia disso. Porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e até mesmo o que vai acontecer lá na frente, porque Ele é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Então, os conceitos de família de Ezequias não estavam alinhados com os conceitos da palavra de Deus. Uma coisa que perceberemos mais lá na frente é a maneira como Ezequias falhou em relação aos filhos. Se você continuar lendo a história de Ezequias, eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa. Vou deixar essa tarefa de casa para você. Conhecer melhor sobre a vida de Ezequias. Quando Deus diz para Ezequias colocar a sua casa em ordem, a responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos filhos é do pai, é do homem. Porque o homem, além de provedor, é o sacerdote. A responsabilidade de educar os filhos nos caminhos do Senhor é do pai. Não que a mãe não tenha essa responsabilidade, porque ela tem também. Mas pela palavra de Deus, é o homem. Ele é o cabeça. Nós precisamos dar manutenção a essa instituição chamada família, criação de Deus. Quando Deus diz para Ezequias pôr em ordem a sua casa, Ele quer dizer assim, ó irmãos, no meu entendimento, tá? Isso não é o tipo de coisa que você peça para mim fazer. Deus falando. Sou eu que peço para você fazer. Por mais que Deus conhecesse as atitudes e soubesse lá na frente o que iria acontecer, Deus não podia mudar. Porque isso aí somos nós.
E eu quero ainda falar a respeito da oração de Ezequias. Quando essa ousadia que ele tem de orar, falando com Deus, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O que ele estava falando aqui? Ele estava reivindicando o quê? Quantas vezes nós fazemos isso, eu e você? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente faz orações de barganha com Deus, né? Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der isso, eu vou agir assim, eu vou estar mais na tua presença, eu vou mais para a tua casa, eu vou me empenhar mais, eu vou. A gente faz esse tipo de oração. E o rei Ezequias, ele tinha essa intimidade com Deus. Ele orou, ele buscou a presença de Deus. E a resposta foi rápida, não foi? Deus ouviu ou não ouviu? Ouviu. Deus respondeu ou não respondeu? Respondeu. Por favor, Paulinho. Eu fiz questão de colocar essa frase que eu li em algum dos escritos aqui que eu estava estudando, falando justamente sobre esse assunto, que fala assim, ó: a oração é o meio pelo qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. Forte isso, né? Só que ela não pode parar aí. Isso até pode ser parte da definição de oração, mas jamais pode ser ela toda. Irmãos, muitos de nós, muitos cristãos, temos esse conceito de oração. Eu vou orar porque Deus vai falar, porque Deus vai me responder, porque Deus vai fazer o que eu quero. A gente meio que imprensa Deus na parede, né? Muitas pessoas fazem isso. Eu vou confessar para você, eu já fiz. Na nossa experiência com Deus no início, quando a gente ainda é novo convertido, a gente comete esses erros, não é? Então, nós já fizemos também assim. E eu vejo aqui, mais uma vez eu vou voltar aqui ao terceiro milagre que Deus fez na vida de Ezequias, que foi... primeiro, Deus aqui curou, Deus acrescentou 15 anos, e depois ele fez ainda uma coisa mais ousada. Quando o profeta Isaías voltou lá, vamos voltar aqui no versículo 5, diz assim: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal? Ele pediu um sinal para Deus. É errado pedir sinal? Não, irmãos. Muito pelo contrário. Nosso Deus é Deus de sinais. Ele fala conosco através dos sinais. Mas eu quero chamar a sua atenção para a ousadia desse homem. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e no terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías:
Ser-te-á isto da parte do como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, retrocederá. O que Isaías pensou? Ezequias. Ele falou: avançar é fácil. Isso aí é o curso natural. A sombra avançar. Ele pediu aquilo que era, humanamente falando, impossível, pelas mãos de homens acontecer. Ele falou: retroceda a sombra em quantos graus? 10 graus. Retroceda. E mais uma vez, eu vi esse homem com tamanha ousadia diante de Deus. E Deus, mais uma vez, atendendo ao pedido dele. Deus retrocedeu. Eu creio. Ele era um homem, irmãos. Ser humano. Homem no sentido ser humano. E o homem é vaidoso. Nós, seres humanos, somos vaidosos. Somos orgulhosos. Eu tentei entender o pensamento desse homem. Eu acho que ele parou e pensou assim, se fosse nos dias de hoje: eu sou o cara. Eu sou o tal. Deus me ouve. Deus me responde. Deus retrocede até a sombra em 10 graus para me responder, para me atender. Agora me diz, isso envaidece ou não envaidece o coração de uma pessoa, de um ser humano? Caramba, puxa! Que coisa tremenda! Mas mesmo assim, a pergunta continuava: por que Deus falou para ele pôr a casa em ordem? Eu sinceramente ficava assim: Deus, eu acho que eu não tenho nem a metade da intimidade que esse homem tinha diante do Senhor. Se o Senhor fala para mim um decreto desse, amém, Senhor, me leva. Né? Deus me leva. Mas esse homem foi ousado. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Mais uma vez, Paulinho, o próximo. Irmãos, glória a Deus pela vida do Paulinho, viu? Paulinho que me ajudou. A arte, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus está me dando talento para isso. Mas o Paulinho foi que projetou para ficar ali no Data Show. Então, irmãos, que nós não venhamos nos envaidecer, nos orgulhar de tal coisa que Deus venha fazer por nós. Mas antes, a nossa oração não é só a forma através da qual eu consigo tudo de Deus. Oração também deveria ser a maneira pela qual Deus consegue de mim tudo que Ele quer. Essa frase, quando eu li, ficou martelando. Será que Deus tem tudo de mim? Será que Deus tem tudo de você? Na oração, nossa oração deve ser uma oração de entrega, de renúncia, de rendição. Já foi falado aqui. Não que ele não fosse,
Não é isso que eu estou falando. Não estou julgando o rei Ezequias. Mas eu estou falando para nós aqui, para mim e para você. A nossa oração tem que ser uma oração de rendição, de arrependimento, de entrega total. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma onde Deus faz tudo o que a gente quer, mas a gente não se dispõe a fazer o que Ele quer e o que Ele pede. A gente fala que vai fazer na oração. Só que se você parar e pensar, retrocede aí, pensa um pouquinho atrás, a sua vida cristã, a sua vida com Deus. Quantas vezes você já falou, Deus, ano que vem eu vou fazer isso? Nós estamos chegando no final do ano, né? Chega a época da gente fazer um monte de promessas. Vou parar isso, vou parar aquilo, vou melhorar aqui, vou melhorar aquilo. Não que a gente não tenha, irmão. Sim, nós temos sempre que melhorar. Em muitas áreas, em muitas coisas, nós precisamos melhorar. E é isso que Deus espera de nós. Esse posicionamento de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, aonde nós estamos errando, voltar atrás e consertar o caminho. Porque Deus perdoa ou não perdoa? Perdoa. Deus perdoa e nos insere de volta ao caminho e nos ensina e nos dá nova chance e nos diz, recomeça, eu estou contigo, eu te ajudo. Deus estará sempre comigo e com você para um novo recomeço. Amém? E se você não tem, se acha em falta de sabedoria para colocar a sua casa em ordem, eu não sei, irmãos, o que está em desordem na sua casa. Isso é você e Deus. Isso é um particular seu com Deus. Que Deus possa falar, trazer à sua memória onde você falou com Deus coisas, prometeu que ia fazer, que ia melhorar, que ia mudar, e no fim você não mudou, não melhorou, porque prevaleceu o seu eu, a sua vontade. Não houve aquela parte de Deus consegue de mim tudo o que Ele quer. Quando Deus conseguir de mim e de você tudo o que Ele quer, aí sim, irmãos, nós vamos estar de fato cumprindo a vontade do Senhor. Porque essa foi a oração que Jesus nos ensinou, né? Que nós pedíssemos ao Pai em nome dEle e tudo seria feito, o Senhor faria. Mas que fosse uma oração de rendição, de arrependimento. Então, se você não tem, muitas vezes eu já fiz essa oração, de achar que não tinha sabedoria para conduzir, para fazer. O Senhor diz lá no livro de Tiago, peça. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Quando eu e você reconhecemos que não temos tal capacidade, essa sabedoria, não a sabedoria de homens, não a sabedoria dos livros, não é essa sabedoria. É a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, para saber conduzir uma casa, uma família, orientar os filhos no caminho que ele deve andar. Nós precisamos da direção, da sabedoria de Deus. Porque nós falhamos. Isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida. A nossa natureza adâmica é essa, é pecaminosa. Nós nascemos do pecado. E se nós não buscarmos a presença de Deus, para que Ele venha nos dar essa sabedoria para conduzirmos, para fazermos da melhor forma que agrada a Deus,
nós não vamos fazer, irmãos. Primeiro, porque nós não vamos reconhecer que estamos errados. Amém? É difícil reconhecer. É difícil se dobrar. Então, que você possa avaliar, que você possa sair daqui. Sabe, irmãos, eu sempre ouvi uma pregações, e há um tempo atrás, eu não lembro quem foi o pregador, quem foi a pessoa que ministrou, mas eu lembro que eu ouvi da parte dessa pessoa falar assim: eu não vim aqui exortar, embora a palavra de Deus é assim, ela nos exorta. Mas se for para trazer mudança, que seja então uma exortação. Amém? Mas em amor, com Deus, tá? Esse pregador falou assim: se a palavra não te confrontar, não me confrontar, ela não produziu o efeito para que ela foi feita. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Sabe, eu tenho que sair daqui incomodado e falando com Deus: Senhor, o que precisa mudar na minha vida? Onde eu preciso avaliar e pôr a minha casa em ordem? A minha família, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Eu tenho falhado diante do Senhor com os filhos na educação, no ensinamento da palavra. A palavra diz: ensina o menino no caminho que deve andar, que mais tarde ele não se desviará. Amém? Eu pergunto: como está o seu relacionamento com seus filhos? Filho, como está o seu relacionamento com seus pais? Você tem honrado os seus pais? A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. A palavra não diz honra o teu pai bonzinho, o pai que dá tudo. Honra teu pai, independente do que ele faça, independente do que ele seja. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa. Por quê? Se prolongarão os teus dias. Além de Deus abençoar, Ele ainda prolonga os dias na face da terra. Amém? Entenda que se você não estiver cooperando no processo, você, eu, todos nós vamos dar conta a Deus. Marido e mulher estão se amando, se perdoando, honrando um ao outro. Vocês lembram que no começo eu falei que eu não estava preparada ainda para essa mensagem? Sabe por quê? Como eu disse, a palavra tem que confrontar, não tem? Eu fui muito confrontada com essa palavra. Então, há um tempo atrás, eu comentei com algumas mulheres aqui. Eu estava buscando a Deus de uma forma assim que eu precisava. Tirei um período de 21 dias de oração e de jejum. Um grupo que eu participo. Foi muito bênção, irmãos. Foi muito de Deus. E veio essa palavra me confrontar. Sabe por quê? Deus precisava tratar o meu coração. Eu entendi. Cada dia era uma palavra diferente. Cada dia era um ensinamento diferente. Cada dia tinha uma tarefinha diferente. Fala nisso, Val. Até hoje não te entreguei a carta. Ainda vou te entregar. Então, num determinado dia, que eu não lembro qual foi o dia, o Senhor tocou no meu coração, porque Ele falou da desonra.
E eu me sentia em falta com Deus e com o meu esposo. Eu não poderia deixar, irmãos, de falar isso aqui, porque não é para minha honra nem para minha glória, mas é para a honra e glória de Jesus. Num desses dias, nós fomos orientados, quem estava participando desse jejum, a lembrar um fato que você desonrou alguém, principalmente as pessoas mais próximas de você, da sua casa. E eu lembrei, o Senhor trouxe à minha memória, eu havia desonrado meu esposo. E qual foi a orientação? Além de orar, reconheça que errou, vá lá, peça perdão, se conserta e ainda faça algo mais especial. Sabe o que eu fiz? Mulher sábia, gente, ó. Fiz uma comidinha toda especial, um jantar a dois, hein? Só nós dois. Fiz o que ele mais gosta de comer: camarão. Escondidinho de camarão. E ali ele já viu que tinha alguma coisa diferente acontecendo, né? No final, depois, eu falei para ele: não é por acaso, isso aqui tem um porquê. Aí eu falei: foi ou não foi, marido? Pedi perdão por eu haver desonrado a ele. É isso que Deus quer de nós, igreja. Então eu estava pronta para falar dessa palavra? Não estava. Como é que eu vou falar de honrar alguém se eu tinha desonrado a pessoa que é autoridade sobre a minha vida, sacerdote? E pensem, irmãos, como Deus se agrada disso. Como tudo muda. Como a atmosfera muda dentro de casa, dentro do lar. Sabe por quê? As coisas começam a ser invertidas, ficar em desordem. Então Deus quer que a nossa casa esteja em ordem. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Essa preocupação deveria estar em pé de igualdade com a nossa vida espiritual. Pois não sabemos a que horas partiremos. Seja a nossa vida com Deus, nossa vida familiar, elas precisam estar em ordem. Então que possamos dar ouvido à voz de Deus e tomar a decisão e assumir a responsabilidade de dizer: eu vou colocar a minha casa em ordem. Que você saia daqui com essa decisão de colocar a sua casa em ordem. Não vou lutar sozinho, vou tentar inspirar os outros. Que outros? Da sua casa. Vamos trabalhar em equipe, em vez de acusar um ao outro. Não é momento de acusar, de apontar o dedo. Nós somos peritos nisso, né? Você errou. Não, foi você. Não. Aí pronto, já começa. Aí é complicado. Não é momento de acusar um ao outro. Amém? Mas eu vou colocar minha casa em ordem. Tome essa decisão com a graça de Deus e surpreenda-se com o mover que Deus vai fazer na sua família, na sua casa. Amém. Mas voltando ao texto, foi isso que Ezequias fez? Irmãos, infelizmente não. E a palavra de Deus nos diz isso. Sabe onde? Eu não vou me prolongar mais devido ao horário. Mas você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Em 2 Crônicas 32, 24 e 25, diz assim:
Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Você viu o perigo que é? O coração se envaidecer? A palavra disse que ele se exaltou. Irmãos, próximo, aí já está aí. Não, Paulinho, agora não. Espera aí. Põe em ordem a tua casa, essa é a segunda parte, e eu acrescentei ali. Por quê? Jesus está voltando, irmãos. Essa palavra nunca foi tão forte, tão falada e tão esperada e tão viva nos dias de hoje. Por quê? Os sinais estão se cumprindo. Tudo, a natureza está gemendo. Tudo que está escrito aqui na palavra, eu não vou ler tudo, porque você sabe, todos nós sabemos os sinais que Deus está dando da vinda de Jesus. E Ele está voltando. E necessário é, para que nós possamos encontrar com o nosso Deus, a nossa casa esteja em ordem. A nossa casa precisa estar em ordem. Em 2 Pedro nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Estamos aqui de passagem. Este mundo não é a nossa casa. Não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Glória a Deus. Lá é a nossa pátria celestial. E aqui, irmãos, é a preparação. Nós estamos sendo preparados para irmos ao encontro desse Deus. Desse Deus que nos deu salvação e vida eterna. Amém? E antes de mostrar ali ainda o que eu quero mostrar, eu tenho uma carta aqui que eu preciso que seja lida. Eu ia ler, mas eu não vou ler. Eu quero pedir alguém que leia para mim. E eu vou pedir a um homem, porque essa carta foi escrita por um homem. Eu vou pedir ao nosso jornalista, Edson Godoy. Você pode, por favor? Sim. Você percebe como é que Deus conduz tudo? Desde o início, quando nós oramos aqui junto com um grupo de louvor, o Rogerinho falou sobre o quê? Você está lembrado? Cobertura. No começo da oração que o marido é o quê? O homem? A cabeça da família. Da família. E acima do homem é Jesus Cristo. Ele não sabia o que eu ia falar. Você sabia, Rogério? Não. A missionária também falou, Andréia. Então, irmãos, essa honra é do homem, sabe? No final você vai entender por que ele vai ler essa carta, onde eu falei que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. A última carta. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua,
para que pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para lhe dizer: eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, eu não pensaria: bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. A gente sempre acredita que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, correção de rumos ou dizer um para o outro: eu te amo. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo dela. Então, abrace seu amado, a sua amada, hoje, bem apertado. Sussurre nos seus ouvidos dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer: me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda: não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez nunca chegue. Esta carta foi escrita pelo esposo de uma comissária de bordo que perdeu a vida num trágico acidente da TAM, ocorrido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 17 de julho de 2007, no qual morreram 199 pessoas. É comovente e muito triste, mas expressa o sofrimento da dor pela perda, que em nenhum momento estamos preparados para conhecer. Amém? E eu ainda queria dizer essas palavras que diz assim: o importante não é como começa, e sim como termina. Eclesiastes 7:8 vai nos dizer: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O começo de Ezequias foi o quê? De glória. Não que o final não tenha sido feliz, mas ele teve a oportunidade e a chance de mudar. Será que nós teremos esse acréscimo de 15 anos? Assim como Deus fez com ele, voltou, pediu ao profeta para voltar e acrescentar 15 anos, será que Deus faria isso comigo e com você? E será que nós faríamos diferente? Nós realmente mudaríamos o que precisava ser mudado? É uma reflexão, irmãos. Nós precisamos parar, analisar a nossa vida. E eu só gostaria ainda de comentar, segura aí, Paulinho. Eu queria voltar aqui no tempo, ano de 1990. Sabe por que eu quero voltar no tempo? Porque desde que essa palavra incomodou o meu coração, um hino também, um louvor, muito antigo. Não sei quem vai se lembrar, de repente, se lembrar pode ser o pastor Marcos. Não estou falando que o senhor é velho não, viu, pastor? Mas é porque eu sei que o senhor gosta dos hinos lá da antiga. Ó, o Paulinho é mais novo e o Paulinho conhece o louvor, né, Paulinho? Paulinho se lembrou. Mas é um louvor muito antigo, irmãos, mas muito espiritual. Mexe muito comigo esse louvor, né? E eu voltei ao tempo porque esse louvor, justamente nessa época, ele já existia, tá? Ele já era um louvor antigo. Nessa época a gente estava
na bleia. Nosso início de caminhada, né? Nós estávamos praticamente, além de novos convertidos, recém-casados. Tínhamos apenas mais ou menos 3 anos de casado. Não deveria ser mais que isso. Pela idade da minha filha, vocês vão ver na foto. Mostra a foto aí, Paulinho, das crianças. Por que eu quis voltar no tempo e mostrar essa foto para vocês? Porque é um registro. O registro está na minha mente, né? Das coisas que aconteceram. Mas ali está, ó. Eu não lembro mais o nome da primeira menininha da direita e a segunda que é a irmãzinha. Mas essa de cá com o ursinho de pelúcia na mão é a nossa filha mais velha, Mariana. Você lembra desse dia, desse lugar? Aonde foi? Irmãos, época de carnaval, a nossa família lá no Rio, a família dele, né, que é todas cristãos, a gente fazia retiro espiritual de família. A gente saía para um lugar, né? Esse lugar, por ocasião, chama-se Conceição de Jacareí. Conhece, pastor? Fica em Angra, né? Angra dos Reis. E essa casa aí era próxima da casa onde nós estávamos. A Mariana fez amizade com essa menininha e ficavam brincando. Família de cristãos. Então, vocês podem ver pela foto que o lugar é bem humilde, bem simples mesmo, irmãos. Mas pensa, um dia, acho que foi domingo, né? Que a gente foi para a igreja. Ficava uma igrejinha pequenininha lá no alto. A gente andou, subiu um morrinho, chegamos lá nessa igreja. Lembra desse dia? Gente, um irmão que já é falecido, que é amigo da família do meu marido, era. Você lembra do hino? Será que você vai lembrar do hino que eu vou pedir ao nosso irmão Paulinho para estar louvando? Sabe por que eu escolhi esse hino, esse louvor agora no final? Porque o slide último falava o quê? Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados? Se o Senhor voltar agora, você acha que você vai subir com Ele? Eu não estou falando do arrebatamento não, irmãos. Porque Jesus está voltando para várias pessoas todos os dias. Quantos irmãos nós perdemos agora com essa pandemia? Jesus já voltou para eles. Eles já estão na glória. E eu e você, que estamos nessa fila de espera. Então, igreja, esteja preparado. Te prepare para encontrares com teu Deus. Esse louvor toca muito ao meu coração. A próxima foto, Paulinho. Mais uma vez, Mariana com a menininha. Pode passar a próxima foto. A outra. Não, a primeira que você colocou. Quem é esse bonitão aí? Tava... Olha lá, ó. Pois é o pastor de vocês. Acreditem. Ele já foi mais magro, não tinha barriga, viu? Então ali, ó. Se eu não me engano, não sei se era essa rua, essa subida aí que ia lá para essa igreja. Irmãos, Paulinho, se prepara. E nessa igreja, nesse dia, desse culto, pensa num Pentecoste. Quando foi dada a oportunidade a esse irmão, Delson, lembrou? Irmão Delson, já partiu para a glória. Quando foi dada a oportunidade para esse irmão louvar, meu Deus, parecia que a igreja estava sendo arrebatada, que Jesus estava voltando. E as crianças, eu vou falar, mas é por isso que eu vou falar. Crianças desse tamanho dos meus netos, tamanho das crianças pequenas aqui.
Eu cheguei a ficar arrepiada e emocionada. As crianças pulavam e falavam em mistérios. Gente, eu nunca esqueci essa cena. Nunca. Isso já tem mais ou menos 30 anos. Por aí. Eu nunca esqueci essa cena. Foi uma coisa assim, um Pentecoste mesmo. Numa igreja humildezinha, sabe? De você ver ali o poder de Deus descendo. E eu mandei esse louvor para o Paulinho, que eu sei que o Paulinho gosta. E eu queria encerrar essa mensagem com este louvor, falando para você. A letra dele, a primeira estrofe diz assim, ó: está chegando a hora de partir. A letra ali está pequenininha, porque o Paulinho teve que colocar em cifras. A Manu fez para mim, mas não vai dar para colocar no Datashow para você ver. Mas a letra diz assim, ó: está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. E o coro vai nos dizer assim, eu não vou ler toda, só o coro. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Conhece, Andréia? Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos louvar esse hino? Fecha os olhos, pensa que você está indo encontrar com teu Deus agora. Amém, Jesus. Vamos louvar com Paulinho? Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer
sempre com Jesus iremos ter. Canta, igreja. Aleluia. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Jesus em breve vem. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso